Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. O que são heresias? Heresias são afirmativas, são pensamentos, são conceitos que não correspondem à verdade das Escrituras Sagradas. Porque nas Escrituras Sagradas e unicamente nelas está a nossa ortodoxia, ou seja, o nosso padrão ouro, o nosso padrão espiritual para a salvação, para a redenção, para a nossa vida cristã, vida espiritual cristã. Tudo que nós sabemos sobre a vida espiritual, tudo vinculado aos profetas, a Jesus e aos apóstolos, tem a sua ortodoxia naquilo que está disposto nas Escrituras Sagradas. Não em um versículo ou em um texto, mas em todo esse contexto. Então, nós temos a ortodoxia, que é a parte correta da fé cristã, baseada nas Escrituras Sagradas, e temos as heresias. São muitas heresias. Eu hoje mesmo estava estudando diversas heresias, ebionismo, arianismo, etc. Mas eu, no caso, resolvi fazer esse vídeo sobre a maior heresia de todos os tempos. A pior heresia dos tempos atuais, que muita gente pratica, muita gente assiste e muita gente não está atenta. A principal heresia, a maior heresia, está na autorredenção. Salvação pelas obras, salvação pelos méritos humanos, salvação pelas qualidades morais e pelas qualidades espirituais, fazendo dos princípios humanistas princípios cristãos salvíticos. Então, a principal heresia tem sido essa: abandonar a obra redentora de Jesus, abandonar o poder de Deus, abandonar a intervenção soberana de Jesus em nossas vidas e dizer: somos salvos pelas obras, somos salvos pelos méritos, somos salvos pelos nossos diplomas, somos salvos pela nossa erudição. Isso tem sido uma grande heresia. E qual é o perigo dessas heresias? Dessa heresia? Não é apenas ser conceituada como heresia, é que ela afasta o homem de Deus, afasta o homem da verdade, faz com que o homem seja crítico e não seguidor das Escrituras Sagradas. Os homens e as mulheres começam a disseminar conhecimentos humanistas, parecendo que são ensinamentos cristãos, e fazem com que você creia no homem, mas não creia nas Escrituras Sagradas. Creia nos esforços humanos, mas não creia no sacrifício perfeito de Jesus. Isso leva ao quê? A uma outra salvação? Não, não existe outra salvação. Isso tudo leva à condenação eterna. Então essas heresias, e principalmente essa, salvação por obras, observação de lei de débitos karmáticos, vidas sucessivas, salvação pelos conhecimentos humanos, pela retidão moral, isso tudo não passa de heresia. Qualidades humanas, qualidades morais, qualidades espirituais, Jesus ensinou para o aperfeiçoamento e não para a salvação. É um grave erro confundir Jesus mestre e Jesus nos seus atos soberanos. E ser bom, ser caridoso, ser honesto, ter qualidades morais, ter qualidades espirituais, não é apenas ensinamento cristão, é ensinamento secular, é ensinamento humanista. Todos nós temos o direito e também a obrigação de buscarmos as qualidades morais e as qualidades espirituais dentro dessa ortodoxia escriturística. Eu estava lendo aqui a Bíblia e eu me preocupei com a salvação.
já que nós falamos numa pretensa salvação por obras, eu estava vendo aqui sobre as heresias. E eu estava buscando a palavra redenção. E eu fui ver que essa redenção, que é propiciada, proporcionada única e exclusivamente por Deus, portanto, a nossa salvação só vem do alto, não vem do homem, não vem de baixo, não vem de nossas virtudes, não vem de nossas qualidades, mas vem da graça de Deus. Eu achei aqui um bom exemplo em dois salmos que mostram que já no Antigo Testamento, mesmo antes, portanto, do nascimento de Jesus, mesmo antes da obra redentora de Jesus, os judeus conheciam que existe a salvação e essa salvação vem do alto monergisticamente, ou seja, por ato e vontade única e soberana de nosso Deus. Hoje, mais especificamente, Jesus e ação do Espírito Santo de Deus. O primeiro é o Salmo 19, verso 14. O que diz o Salmo 19, verso 14? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Rocha minha e redentor meu. Rocha significa o quê? Firmeza. E redentor significa o quê? Libertador, salvador, aquele que redime. Aquele que redime. O outro salmo foi o Salmo 78, verso 35, em que eu encontrei a mesma coisa praticamente. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. E o Deus Altíssimo o seu Redentor. Não homem, nem rei, nem príncipe, nem sacerdote, mas Deus. Então, antes do nascimento de Jesus, já no Antigo Testamento, já se conhecia que a salvação, a redenção, a remissão de nossos pecados viria por ação soberana de Deus, por ação soberana do alto, monergisticamente. Muito bem. Lendo esses dois salmos, nós fomos ver o seu original hebraico e nós encontramos a palavra redentor ou remidor. E nós encontramos a palavra hebraica Gaal. Gaal, que significa redentor, aquele que é remidor, aquele que resgata. Muito bem falou Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está, então, aqui endossando o que nós estamos dizendo, que nos profetas e nos salmos já estava presente a obra redentora de Jesus, já estava presente a redenção, já estava presente a salvação vinda do alto, vinda de Deus e nunca vinda de homens. Gaal, redentor, remidor. Então, no Antigo Testamento já era conhecido que a salvação só poderia vir do poder de Deus. Muito bem. No Novo Testamento, nós temos diversas passagens de Jesus e dos apóstolos falando que a nossa reconciliação com Deus, a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa remissão depende também da intervenção soberana de Jesus em nossas vidas. Hoje, a atuação de Jesus, por intermédio do Espírito Santo de Deus, conjugado com a palavra redentora. O primeiro exemplo de que a nossa redenção não vem de obras, não vem de homens, não vem de méritos humanos, mas vem
soberanamente por intermédio de Jesus, nós temos o que Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. O que diz Jesus sobre a sua missão? Diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos, em redenção de muita gente. Não de todos, mas de muitos. Polis. Então, o próprio Jesus diz que ele veio dar a sua vida para a redenção de muita gente. E também examinando esse texto, agora que foi escrito em grego, nós encontramos a palavra lutron. Lutron, que significa preço de resgate ou preço de redenção. É o preço que é pago para você libertar um ou mais escravos. Jesus pagou o preço de redenção. Jesus pagou o lutron, que foi o derramamento de seu sangue sagrado em favor de nós pecadores. Então, palavras de Jesus. O resgate do homem não vem por méritos humanos, mas vem pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz. É o próprio Jesus quem diz, e muita gente não aceita e muita gente pretende deturpar. Mas a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer presunção humana. Temos um exemplo aqui do apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, em que o maior apóstolo de todo o cristianismo afirma: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, Cristo nos redimiu, Cristo sacrificou-se em nosso lugar, por nós sermos virtuosos? Não, por nós sermos pecadores. Então aqui, agora, depois de Jesus, o apóstolo Paulo diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aonde estão as virtudes do homem? Aonde estão as qualidades morais e espirituais do homem salvo? Nós temos aqui, sim, o poder remidor de Jesus, a obra redentora de Jesus, a sua entrega voluntária e perfeita para o resgate de muita gente pecadora, não de gente virtuosa. Nós temos também, para citar um outro exemplo, o apóstolo João, o apóstolo amado de Jesus, o apóstolo dileto de Jesus. João diz em sua primeira epístola, em 1 João capítulo 4, versículo 10, diz a mesma coisa equivalente. Ele diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou. Amou antes e amou mais. Mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação. O que é propiciação? Sacrifício, holocausto. E a palavra utilizada pelo apóstolo João é hilasmos. Hilasmos significa única e exclusivamente sacrifício, propiciação, holocausto. Enviou o seu Filho para propiciação, para expiação pelos nossos pecados. Então nós temos assim, no Antigo Testamento, citando apenas 2 salmos, que os judeus já sabiam que a redenção do homem não vem do homem, mas vem de Deus. E nós vemos aqui, no exemplo de Jesus, no exemplo de Paulo e no exemplo de João, que a nossa redenção vem pelo sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que pagou o preço de resgate, lutron. E também ele veio como propiciação, como holocausto, hilasmos,
pelos nossos pecados, para que nossos pecados fossem anulados e nós fôssemos redimidos e reconciliados com Deus. Assim, nós vemos que com poucas passagens, nós destruímos essa heresia bastante atual. Uma heresia que tira as honras do nosso Redentor e procura colocar a honra nas virtudes humanas. Virtudes humanas, conhecimento humano, qualidades morais e qualidades espirituais não estão sendo menosprezadas, mas elas são para o nosso aperfeiçoamento. Nunca Jesus, nem os profetas, nem os apóstolos ensinaram virtudes e qualidades humanas que fossem salvíficas, que fossem redentoras, mas são aperfeiçoadoras da vida cristã, são aperfeiçoadoras da vida daquele que olha para a obra redentora de Jesus, reconhece os seus pecados e reconhece o sacrifício perfeito, maior e também eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez Cordeiro de Deus. Que você tire do teu entendimento qualquer tipo de heresia, principalmente essa, salvação por méritos humanos. Salvação por méritos humanos, isso não existe. Para o caso terminar, eu vou citar apenas Mateus capítulo 19, versículo 25 e 26, que é uma prova dada também por nosso Senhor Jesus Cristo, em que Jesus estava conversando com homens ricos e homens pobres sobre salvação, perdição, o perigo das riquezas, e depois de dar diversos ensinamentos, um dos homens pergunta: Jesus, quem pode então ser salvo? Jesus então, como está aqui no versículo 26 do capítulo 19 de Mateus, ele diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Exaustivamente Jesus afirma, exaustivamente os apóstolos afirmam, que para haver salvação para o homem é preciso a intervenção soberana, graciosa, a intervenção monergística de Deus em nossa vida, mediante a obra redentora de Jesus e mediante a atuação do Espírito Santo de Deus, que nos convence da obra redentora, nos convence da nossa necessidade de sermos reconciliados com Deus e nos mostra também todos os ensinamentos que são heresias, principalmente esse, salvação por obras ou salvação por méritos humanos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Medite nessas passagens e você vai achar muitas outras que falam da grandeza do nosso Deus, do seu amor, do seu poder, também redentor, e que o homem não tem nenhuma capacidade de chegar-se a Deus, senão pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.